o que na história alemã produziu Auschwitz, assim como os alemães se perguntaram isso, os judeus se perguntam o que na nossa história gerou Gaza. Essa pergunta é uma pergunta que, igual que os alemães tiveram que fazer, os judeus têm que fazer. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco da humanidade, né? Ela foi construída a partir da experiência da Segunda Guerra, né? E ela representa um ideal ético, normativo, que surge como uma forma de estabelecer um parâmetro mínimo, né? De convivialidade entre os povos e de respeito à dignidade da pessoa humana, né? A dignidade da pessoa humana e a Declaração Universal dos Direitos Humanos são marcos importantíssimos para a fundamentação ética da vida em sociedade no mundo moderno, contemporâneo. A gente não gosta muito de falar de holocausto, porque o holocausto parece que é um sacrifício. De fato, não teve sacrifício nenhum, né? Aquilo foi simplesmente uma catástrofe. Essa catástrofe, ela deu origem a uma intensificação do sionismo. O custo disso, o custo do estabelecimento desse Estado judeu, foi justamente uma outra catástrofe. A Nakba é uma catástrofe que não terminou até hoje. A catástrofe, como eu falei, da obliteração da população palestina. O povo palestino encontra-se numa situação de colonização, ou seja, um povo que não tem sua soberania, um povo onde, no âmbito das Nações Unidas, que é a nossa referência, continua sendo nossa referência para a implementação universal dos direitos humanos, no qual esse povo e esse território palestino é considerado como territórios ocupados. O que significa isso? A terminologia implica numa situação, como eu disse, onde não há a soberania. Isso significa que há uma dependência, não há a liberdade de ir e vir. A catástrofe, ela é utilizada como uma moeda de troca. Ela é utilizada, ela é herdada, assim, como se os judeus tivessem adquirido uma espécie de salvo-conduto, porque eles são vítimas, eles têm direito a fazer alguma violência. Em menor escala, isso se repete em 7 de outubro. Fazer um pensamento crítico, estabelecer uma leitura crítica sobre esses processos de desumanização do outro, que são recorrentes, estratégicos, né, e usados massivamente pelas estruturas de poder, como atualmente a gente percebe na Palestina, fazer uma crítica sobre a maneira como nós conseguimos destituir o outro de sua humanidade para depois exterminá-lo, é uma função primordial do psicólogo, né? Do psicólogo vinculado aos direitos humanos. Figuras muito importantes como Desmond Tutu, históricas, reconheceram, ele faleceu há alguns anos atrás, ao visitar os territórios ocupados, que o apartheid aplicado por Israel era pior do que existia na África do Sul. Apartheid da África do Sul, que todos nós sabemos que era desumano, que era uma forma que precisava ser banida e acabada. E foi justamente isso que aconteceu no caso da África do Sul, e nós esperamos que também, nós não somente esperamos, nós acreditamos profundamente que este será nosso destino. A nossa luta não é em vão. O antisionismo é, digamos assim, de alguma maneira, uma tentativa de se posicionar contra essa empreitada sionista, que é essa empreitada colonial sobre o povo palestino. O antisionismo é isso, da parte de judeus ou de não-judeus, né? Ser contrário a esse projeto racista perpetrado pelo Estado de Israel. Então isso é antisionista. Então a gente está perante uma tragédia de escala humana num espaço desses, e é urgente nós, no âmbito tanto da academia, da intelectualidade, vamos dizer assim, porque são espaços muitas vezes que ficam protegidas ou ficam atrás de muros de imparcialidade, torna-se uma covardia não abordar
realidade isso que está acontecendo e tirar as lições. Uma psicologia atrelada aos direitos humanos, ela se reconhece em função da história colonial do nosso país, da história de genocídio, da história de hiperexploração dos corpos negros, dos corpos indígenas, enquanto uma psicologia comprometida com a luta antirracista, né? Não dá para defender os direitos humanos e ser racista. Então, os mesmos processos que estão acontecendo na Palestina, eles aconteceram em menor ou maior grau durante toda a história do Brasil, né? Então, o compromisso do psicólogo é ser capaz de ler esses processos, evidenciá-los e questionar essas ideologias que são vigentes na sociedade.